Sejam bem-vindos a mais uma aula de gramática. E na aula anterior, nós vimos as vozes verbais. Fazendo uma pequena recapitulação, voz ativa é aquela em que o sujeito realiza a ação, como no caso que nós vimos, os filhos de Bárbara fazem a ação de pintar um novo quadro. Por isso, a voz é ativa nesse caso. Voz passiva é aquela em que o sujeito recebe a ação, veja bem, o delicioso doce de abóbora, que é o nosso sujeito, recebe a ação de ser feito por Carmen. Então, a voz é passiva e o sujeito paciente. A analítica é aquela que apresenta locução verbal e o agente da passiva, nesse caso, representado aqui por Carmen. Voz passiva sintética é aquela voz em que o sujeito também é paciente, mas ela é sintetizada em relação à voz passiva analítica. Ela é mais enxuta e apresenta o pronome se para a sua conjugação. E não há agente da passiva justamente por ela ser sintética. E nesse caso, o sujeito delicioso doce de abóbora recebe a ação de ser feito, por isso, voz passiva. E por último, a voz reflexiva, que é aquela voz em que o sujeito faz e recebe a ação ao mesmo tempo. Por exemplo, nesse caso, Inês admirou-se no espelho limpo da casa. A Inês fez a ação de admirar e ela própria é que foi admirada por ela mesma. O uso dos pronomes reflexivos também está presente na voz reflexiva, como esses outros exemplos aqui. Eu faço a ação de organizar a mim mesma e nós fazemos a ação de abraçar a nós mesmos. E hoje, pessoal, vamos ver então aí se você já está craque no assunto. Se não está, volte um pouco às aulas, assista mais um pouquinho, tente você mesmo explicar a matéria para você mesmo, para as cadeiras da sua casa, para alguém que mora aí, para ver se você já está sabendo tudo e depois volta aqui para fazer os nossos exercícios do dia. E o exercício é o seguinte. Indique a voz verbal em cada caso e comprove a sua resposta. Anote essas frases em seu caderno, realize o exercício. Depois que você realizou o exercício, você volta aqui no vídeo, dá um play para ver a resolução, beleza? Resolução, se você já resolveu tudo, vem aqui conferir para ver se o seu ficou desse jeito, olha. Letra A diz que a voz é reflexiva, vamos ver. Olga, Tássia, Frederico arrumaram-se para sair. Nesse caso, o verbo é arrumaram. E o sujeito é Olga, Tássia e Frederico, um sujeito composto com 3 núcleos. Esse sujeito fez a ação de arrumar e recebeu a ação de ser arrumado por ele mesmo. Por isso que a voz é reflexiva e aqui tem o pronominho se para dar a dica também. Na letra B, a resposta é voz passiva sintética. Por quê? Nesse caso também tem o pronome se e o verbo é perdeu. Mas o sujeito a chave apenas recebe a ação de ser perdido. A chave não realiza a ação, igual na letra A, em que Olga, Tássia e Frederico realizam e recebem. Na letra B, a chave da casa apenas recebe, então é apenas voz passiva. E como está sintetizado aqui por meio do pronome, está resumido, não apresenta nem locução verbal,
nem o agente da passiva, tá correta a resposta aqui do gabarito, passiva sintética. Na letra C já diz o oposto, ó, é passiva analítica, vamos ver por quê. Um castelo de areia foi montado por Rafaela e Neto. O verbo é foi montado em forma de locução verbal. O sujeito é um castelo de areia. E esse sujeito, pessoal, ele é simples, né? O núcleo é castelo, lembrando aqui. E esse sujeito recebe a ação de ser montado, por isso é um sujeito que é simples e paciente. Logo, se ele é simples e paciente, voz passiva. Apresenta locução verbal, voz passiva analítica, então. E apresenta o agente da passiva, olha aqui, ó, por Rafaela e Neto. Informa quem realizou a ação quando o sujeito está na forma paciente. Por isso, ele é o agente da passiva e caracteriza oração com voz passiva analítica, pois ela tem sujeito paciente, locução verbal, agente da passiva. Letra D. Diz aqui que é voz ativa. Vamos ver. Prefiro a montanha. Prefiro as montanhas, desculpe. Nesse caso, o verbo é prefiro e o sujeito eu, ele está oculto aqui. Estaria antes do verbo prefiro. Eu prefiro as montanhas. Esse sujeito faz a ação de preferir. Ele não recebe nada. Por isso, voz ativa está perfeito aqui, pois ele apenas faz uma ação. O mesmo ocorre na letra E, também é voz ativa. Olha só. Na praia de Ubatuba, Mateus encontra novos amigos. O verbo, nesse caso, é encontra e o sujeito, Mateus, sujeito simples. Só que esse sujeito faz ou recebe ação. Ele faz ação, ele é que encontra, ele é que executa a ação de encontrar. Por isso, esta oração da letra E está na voz ativa, pois o sujeito Mateus é simples e agente, tudo junto, tá, pessoal? Agente do verbo agir. Ok, então. Parabéns aí para você que acertou os exercícios. E se você não acertou, não tem problema, treina mais um pouquinho, depois volta e faz os exercícios de novo para ver se já ficou craque, hein? Vamos a mais uma questão. Transponha, mude, né? Da voz ativa para a voz passiva. Tanto faz se for analítica ou sintética. Mas você vai ter que mudar a voz verbal agora. Letra A. Thalita encontrou Adriano na praça. Sumiço e Harry devoram toda a ração. Alice vai preparar o almoço. O irmão de Nera convidou Ryder para um evento gamer. Esse aqui, pessoal, quem já conseguir fazer de cara, sem olhar a explicação, só pelo enunciado, considere-se ganhadora ou ganhador deste clipe. Mas para ganhar o clipe não pode olhar a resposta antes, tem que tentar fazer agora no caderno e depois confere. Se você acertar, clipe é seu. Bom, então dá um stop aí, faz a questão e volta para a gente ver a resolução. Quando eu vou resolver a letra A,
Thalita encontrou Adriano na praça, tem que considerar que essa oração está na voz ativa. Por quê? Thalita é o sujeito que fez a ação de encontrar alguém. Beleza. Então, tá aqui sujeito simples e agente. Quando você vai mudar da voz ativa para a voz passiva, primeira coisa, pessoal, o verbo sempre tem que ser transitivo direto. Por quê? Porque para você fazer essa mudança das vozes, você precisa de um sujeito, de um verbo e de um objeto direto. Se precisa de um objeto, eu já elimino o verbo intransitivo, que é aquele que não tem objetos. E se o objeto é direto, eu já elimino o transitivo indireto, que é o que tem objetos, e o bitransitivo. Se você esqueceu quais são, volta lá na aula 1, que está explicando os verbos para você. E aí fica assim, Thalita encontrou Adriano na praça. Passando para a passiva, ele se torna Adriano foi encontrado por Thalita na praça. Ou seja, o objeto direto agora vira sujeito da passiva, sujeito paciente. O verbo que estava simples virou locução verbal, foi encontrado. E o sujeito que estava fazendo ação continua fazendo ação, mas agora no formato de agente da passiva. Muda as funções das palavras, as funções mudam. Veja bem, Adriano, na ativa era o objeto, né? Thalita encontrou quem? Adriano. Agora Adriano é o sujeito, olha, Adriano foi encontrado por quem? Por Thalita, que era o sujeito da voz ativa, que agora virou o agente da voz passiva aqui embaixo. Então, para fazer essa inversão, pessoal, é muito simples. Você coloca o objeto da ativa como sujeito da passiva, o verbo transforma em locução verbal e o sujeito da voz ativa vira agente da passiva aqui. Então, Thalita encontrou Adriano. Adriano foi encontrado por Thalita. E esse na praça aqui, que é apenas um adjunto adverbial de lugar, ele indica apenas o lugar, ele fica igualzinho, sem nenhuma alteração nos adjuntos. Vamos ver os outros casos. Sumiço e Harry devoraram toda a ração. Aí ficou toda a ração, ó, tá da mesma cor, ó. Toda a ração é devorada, porque o verbo está no presente, devoram, é devorada por Sumiço e Harry, que veio daqui de cima, ó. Antes, Sumiço e Harry era o sujeito composto e agente, e agora virou agente da passiva aqui embaixo. O toda a ração era o objeto direto e virou o sujeito paciente na voz passiva. O verbo estava simples, ficou locução verbal. Alice vai preparar o almoço. Mesma coisa, olha. Alice, sujeito, agente da passiva. Vai preparar, eu já deixei uma locução verbal para perceber que às vezes a voz ativa vem também com locução verbal. Só que como que eu vou saber se é ativa ou passiva? Vendo aqui se o sujeito faz ou recebe a ação. Nesse caso, o sujeito faz a ação. Por isso que a letra C é voz ativa, que ó, Alice faz a ação de preparar o almoço. Então, fica: o almoço será preparado por Alice. Alice vai preparar o almoço será preparado por Alice. É a mesma ideia, vocês perceberam? Mas escrito de outra forma. 6 e meia dúzia. É a mesma coisa, só fala diferente. E mais um aqui, ó. O irmão de Nera convidou Ryder para um evento gamer. O irmão de Nera, que é o sujeito, fez a ação de convidar quem? Ryder
para um evento gamer. Nesse caso, só para não ficar muito viciado em fazer a voz passiva analítica, eu trouxe um exemplo de voz passiva sintética. O convidou fica aqui no começo com o pronome se da passiva sintética. O objeto direto se torna o sujeito paciente agora, da mesma forma que ocorreu nos anteriores. Os objetos todos viram sujeitos pacientes. O objeto, toda ração virou sujeito. O almoço virou sujeito. E mesma coisa aqui, ó. Convidou quem? Então, o rider é o objeto aqui na letra D. E quando ele vai para a voz passiva, ele se torna sujeito simples e paciente. Gente, mudou a palavra de lugar, provavelmente você vai mudar a função sintática dela. Ainda mais se mudar alguma palavrinha, a forma de escrever um verbo, pode mudar toda a função. Lembrando que a função das palavras não é fixa, ela muda de acordo com o contexto. Certo, pessoal? E se você fez essa aqui na passiva analítica, ficou: Ryder foi convidado pelo irmão de Nera para um evento gamer. Beleza, pessoal? Então tá bom, espero que você tenha acertado tudo, mas se não acertou não tem problema nenhum, treina mais um pouquinho, volta e faz novamente. Treinar é a solução. Obrigada a todos pela sua participação e até logo!